Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. As autárquicas já se acabaram, o orçamento vai começar e para Belém não faltam candidatos para apoiar. Seguro já tem o apoio do PS, Mendes já se sabia do PSD, João Coutinho Figueiredo da IEL e Ventura é ele próprio o Chega. Já o Almirante continua a achar que os partidos não são um porto seguro. Quantas pedras trago eu no sapato? Proponho o apoio ao António José Seguro. 4 meses, quando avancei sozinho, tinha uma sala completamente cheia. A dar-te um beijo. O apoio do Partido Socialista não é envergonhado. Em nada poderá colocar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes. Tenhamos noção de que se há vergonha, é uma vergonha que se expressa de uma forma muito difusiva no apoio. A dar-te um beijo. Ora, a semana ficou ainda marcada pela morte de Francisco Pinto Balsemão, que lamentamos e deixamos aqui os mais sentimentos à família, e que um dia disse: a comunicação social é que tem de se tratar a si própria para deixar o mundo melhor. Não fiquem sentados à mesa. Nós aqui inconformados gostamos de estar todos no terreno e não muito presos à cadeira, mas com o devido respeito por essa figura maior do jornalismo e da política, vamos ficar aqui 50 minutos sentados à mesa da Vichy Soase. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e tenho comigo o coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, e também os jornalistas da secção de política, Miguel Pereira Santos e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soase. Ora, bem-vindos à Vichy Soase. Vamos começar com uma sopa do presidente. Não é uma sopa inventada, para muito que se possa parecer. É a sopa que se serve em Belém. Não, houve uma sopa que o chefe Paul Bocuse uma vez criou, uma sopa de trufas para o presidente francês. É do presidente. O presidente, o presidente na altura é o Valéry Giscard d'Estaing, portanto a sopa também é conhecida como sopa VGE por causa disso, e é uma sopa de trufas que tem ingredientes como trufas frescas, caldo de frango, peito de frango, aipo, cenoura. As nossas presidenciais também estão cheias de ingredientes. Cogumelos, vermute branco, foie gras, massa folhada, gema de ovo e sal. Muito bem. Portanto, não é uma sopa inventada. Quem é que quer arrancar com esta sopa? Rita, anda lá. Pode ser sopa de presidente. Então, é a sopa de presidente. No caso, aquilo que eu quero falar é o apoio oficial do Partido Socialista decidido esta semana na Comissão Nacional. Tu falas disso que eles não querem. Sim, parece que foi um bocado assim, de mansinho e tal. Quando já não havia alternativa, era preciso fazer alguma coisa. Pedro Nuno Santos já tinha dito que desta vez o PS tinha de entregar alguém. José Luís Carneiro acolheu como bom esse argumento e convocou a Comissão Nacional para propor o apoio a António José Seguro. Saiu de lá a dizer que era unânime, há 2 abstenções, é uma unanimidade um bocadinho esquisita, mas também dentro da Comissão Nacional havia um apoiante de Gouveia Mel, não é? Já anunciado, que é António Correia de Campos, portanto nunca poderia ser unânime, mas pronto, o PS quer dar essa ideia de que não houve aqui problemas, que passou isto rapidamente, mas é um sapo que muitos socialistas vão ter de engolir, e que nós já começámos a ouvir alguns a fazê-lo publicamente. Ainda na semana passada, aqui mesmo na Vichy Soase, assistimos a esse deglutir do sapo por parte de Eduardo Cordeiro, que já esteve na apresentação do livro de António José e já Seguro. esteve esta semana já deu esse passo também da oficialização. Veremos se faz mais alguma coisa.
se calhar vai fazer mais do que fez com a candidatura de Alexandre Leitão, por exemplo, à Câmara de Lisboa. Pelo menos por agora acho que já apareceu mais vezes do que na candidatura de Alexandre Leitão. Mas porque António José Seguro é de facto uma figura que, apesar de ter sido líder do Partido Socialista, não é propriamente uma figura unânime dentro do partido. Houve várias quesílias na altura em que foi líder, nomeadamente com uma determinada ala do Partido Socialista, a ala até de Pedro Nuno Santos, que eram os jovens turcos que fizeram a vida negra a António José Seguro no Parlamento. Pelos vistos, para alguns desses jovens turcos, esse é uma página virada, é uma página do passado, e agora o PS diz-se pronto para apoiar António José Seguro, mas com uma frase de Carlos César que é no mínimo curiosa, que é fica esgotada a participação do Partido Socialista a partir daqui, ou seja, a partir da oficialização do apoio. Parece que Carlos César o que está a dizer é que o PS já mais nada fará. O próprio Carlos César também tem o sapo ainda a descer, porque Carlos César foi também uma das figuras que impulsionou muito o avanço de António Costa para a liderança do Partido Socialista quando António José Seguro era o líder. Mas à parte de todos estes sapos que vão ser engolidos pelo Partido Socialista, lá ficou um candidato, que é António José Seguro, enfim, que é o candidato que resta e que vai ficar mais ou menos enquadrado como o candidato possível depois de todas as tentativas que houve públicas, como por exemplo de Augusto Santos Silva, para que existissem alternativas na área da área socialista. Era assim que diziam, que na área socialista houvesse outros candidatos para além de António José Seguro, e isso não aconteceu, portanto acabou por ser direcionado todo o apoio e todo o amor socialista para o seu antigo líder. Com tanto sapo, até o Chega vai gostar do António José Seguro. Para André Ventura, Gouveia Mel é mais socialista do que António José Seguro neste momento já. Também foi muito engraçada essa reação do Augusto Santos Silva. E Miguel, agora tu, Miguel Pereira Santos. Sim, eu ia mencionar um candidato que por algum motivo tu não quiseste mencionar na introdução, que é o Jorge Pinto do LIVRE, que tem este facto curioso, não é? Que ele é deputado do LIVRE, membro da direção do LIVRE, mas avança em nome próprio, e ainda há esta ínfima chance de ele não ser escolhido como o candidato do partido, não é? Porque desde há vários meses para cá que o LIVRE tem, e o Rui Tavares, nomeadamente, sido os grandes apologistas de uma solução à esquerda para estas presidenciais, uma solução que fosse maior que os partidos, e eu acho que este processo terminar com o avanço de Jorge Pinto com uma candidatura que será do LIVRE é um bocado uma demonstração dessa falta de força de Rui Tavares para unir a esquerda toda à volta dessa alternativa. E na verdade ainda não parece não estar tudo decidido relativamente a isso, ou seja, a ideia que dá é que o LIVRE tem esse candidato e há uma espécie de uma panelinha para ser ele o candidato, mas ainda não assumiram que o processo está devidamente finalizado, certo? Sim, isto porque vai haver uma reunião agora nesta próxima semana para chegar ao método para que o LIVRE possa escolher o seu candidato presidencial. Um desses métodos que foi prometido pelo próprio Jorge Pinto até há uns meses é que irão ser feitas primárias no LIVRE para escolher esse candidato, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas eleições presidenciais. Não deixaria de ter graça Jorge Pinto ser candidato nas primárias e perder para António José Seguro, por exemplo. Verdade. A menos que haja um golpe de secretaria e que não sejam colocados todos os nomes, também pode haver essa possibilidade, certo, Miguel? Sim, essa metodologia que vai ser escolhida na próxima reunião também vai definir quais é que são os nomes que vão ser acrescentados aí. Na altura o Jorge Pinto até falou de incluir o nome de António Filipe, portanto vamos ver se realmente existe a inclusão desses nomes à esquerda ou não, se agora havendo um deputado que avança sozinho, que será essa a única opção. Não seria também muito normal ter umas primárias em que só há uma opção como candidato presidencial? Veremos se isso acontece, mas acho que ainda mais do que o LIVRE ter prometido umas primárias internas e ter dito que e ter acabado agora por recorrer a esta opção Jorge Pinto,
acho que é mais engraçado olhar para trás e ver as declarações de Rui Tavares no último congresso do Livro, que disse que realmente ainda era possível, isto há um mês, que ainda era possível fazer umas primárias com toda a esquerda, quando António José Seguro já tinha avançado, António Filipe também, portanto que seria possível juntar tudo. Portanto, acho que isto aqui é um bocado uma demonstração dessa falta de força para agregar os polos à esquerda. Um candidato inédito, nunca ninguém viu. Ou conhecido por pouca gente. Bom, claro, isso também tem os seus méritos, não é? Tem, claro que tem. Por exemplo, esta estratégia já deu ao mundo Tiago Maia Gonçalves. E olha, meter um candidato desconhecido. Contributo para a nossa democracia. E já desapareceu. Entretanto, foi um contributo rápido. Depois, entretanto, foi um inconseguimento. Já veio também à Vichy Soase, Tiago Maia Gonçalves. Mas pronto, se calhar Francisco Paupério não estava disponível. Há aquela frase ainda um bocadinho à Rita do o seguro morreu de velho, que é utilizado normalmente esse provérbio para dizer que quem cuida muito dura mais tempo, e de facto ele teve uma vitalidade. O António José Seguro no panorama político soube-se aguentar como exilado das Caldas durante não sei quantos anos, para agora aparecer como se calhar um potencial candidato a ir à segunda volta, e ainda à segunda volta qualquer um tem hipóteses de vencer. Tu apraz dizer alguma coisa sobre isto, Miguel? Sim, sobre só acrescentar que não deixa de ter graça a audácia do António José Seguro, depois de ter recebido o apoio do PS, ter dado uma entrevista, já não me recordo, a canal de televisão, isso, em que se afirmou claramente como um candidato ali a pescar o olho ao centro-direita. Ele chega a dizer que o apoio do PS é mais um. Sim, sim, desvaloriza completamente. Tal, mas depois às tantas dias é mais um, eu tenho muitos apoios. É uma resposta na mesma moeda e depois com posições... Amor com amor se paga. E depois com posições que podem agradar ali a um centro-direita da área do PSD, a afastar-se completamente da esquerda, e não deixa de ser curioso aquele tipo de postura e de estratégia poucos dias depois do apoio do PS. Agora, à direita, há curiosidade para ver como é que Luís Marques Mendes vai dar aqui o impulso à segunda etapa, talvez, desta candidatura, não é? Houve aquela primeira fase até às autárquicas. No dia a seguir às eleições autárquicas, Marques Mendes anunciou o nome de Rui Moreira, vai ser apresentado publicamente para a semana. Vamos ter aqui mais um despique Rui Moreira, Rui Rio, encapotado entre mandatários de candidaturas, mas não deixa de ser curioso como é que agora Marques Mendes vai conseguir dar algum elan a esta segunda fase, numa altura em que já tem um João Coutinho Figueiredo no terreno a pescar o olho a todas as pessoas à direita, a dizer que ninguém quer votar no Marques Mendes e todos o querem apoiar, mesmo que não digam em público. E esta estratégia que tem sido falada, que é de ligar a todos os autarcas que ganharam para começar a pôr a máquina a mexer. Veremos se isso dá ou não esse elo necessário para afirmar Marques Mendes como o candidato com maior potencial de ir à segunda volta, ou se vai acabar por se deixar ultrapassar por António José Seguros e eventualmente por uma dinâmica maior de João Coutinho Figueiredo. Miguel, deixa-me só dizer sobre isso duas coisas. Que uma delas é que de facto esta onda laranja, não sendo esmagadora, porque o PSD não tem um governo maioritário, efetivamente já são muitas eleições seguidas que o PSD a sair por cima, e as autárquicas trazem isso também, e isso tende a favorecer Luís Marques Mendes. A ideia de que havia quase uma sangria de grandes nomes do PSD a ir para o Almirante e a ir para António José Seguro também não é bem assim. É verdade que está lá Rui Rio, é verdade que está lá Carlos Carreiras, é verdade que está lá Isaltino Moraes, que não sendo do PSD, isto no caso do Almirante, neste caso, mas também não há assim tanta gente. E neste caso em específico, sendo o PSD poder, tem sempre alguma força, até logística, até esse sentimento. Portanto, ter o partido do lado dele não é propriamente mau, ele ficar com a marca da AD. E ele está num percurso exatamente inverso ao do António José Seguro. O António José Seguro parece não querer ser muito associado ao Partido Socialista. Porque não aceitar um apoio, isso é tipo o PPM, apoio ao Almirante, ele não quer saber, como é óbvio. Para já ter um apoio monárquico para o Presidente da República também não deve ser a melhor coisa do mundo. Mas aí entra aquela coisa dos portugueses não quererem os cestos todos, os ovos todos no mesmo cesto. Sim, mas... Para um partido que ganhou as eleições todas. É que às vezes fala-se de Marques Mendes não vai lá, não chega lá, mas as sondagens dão-lhe de forma consistente em segundo lugar, ou empatado com o primeiro, ou quando muito em terceiro, empatado com os dois da frente. Embora algumas deem uma distância maior para Gouveia e Melo, ele parece ser o candidato que tem melhores hipóteses. E estar sempre nessa desvalorização permanente de Marques Mendes. Eu vou só dar um exemplo. Quando era testado com Passos Coelho, ele tinha mais que Passos Coelho. Parece que agora era aqui o salvador da direita toda e que ganhava presidenciais que quisesse. Não olhem para as sondagens. E mais até com outras figuras bastante mais carismáticas, como por exemplo Pedro Santana Lopes.
sempre teve mais do que essa gente toda. Pode-se dizer e continuar a desvalorizar o Luís Marques Mendes, mas o que é certo é que ele está lá e vai-se aguentando em segundo lugar. Agora, com esta força toda de António José Seguro, vai ter que se aguentar se quiser ser o segundo a passar, e vamos ver que estragos é que não faz André Ventura. Se quiser ser o candidato do centro-direita, vai ter que se aguentar. Eu também não tenho a certeza se o aparecimento do Coutinho Figueiredo não é pior para António José Seguro ou para Marcos Mendes, na medida em que muitos sociais-democratas que podiam estar ali à procura de uma alternativa para não votarem em Marcos Mendes e votariam em António José Seguro, e de repente aparece-lhes ali uma saída à direita, e que se calhar até os chafa terem que votar num candidato que, seja como for, vem do Partido Socialista, não é? Claro, e agora ia avançar, Rita, para uma sopa da cantina da AR. O Miguel é quem come mais vezes essa sopa. Por acaso é dos sítios que eu menos conheço naquela casa. Mas a Rita é que se calhar comeu há mais tempo essa sopa. Mas isto é só porque o orçamento... não frequentava muito, nunca frequentei. Não sei o que é que isto sugere, se é para o orçamento, se queres ir para o outro lado. Eu vou para o orçamento, porque esta semana houve jornadas parlamentares do PS que foram sobre coesão territorial, e houve 2 painéis sobre esse assunto, mas na intervenção final José Luís Carneiro tinha mesmo propostas de alteração para apresentar, mas são propostas de alteração algo estranhas, na medida em que não são bem medidas, são medidas que podem vir a acontecer ou não. Elas vão ser propostas de alteração, mas só serão medidas se houver capacidade financeira. E José Luís Carneiro garante que há, porque há um gato escondido, segundo a expressão dele, no saldo da Segurança Social, do Orçamento da Segurança Social. Fala em 1.000 milhões, diz que até 400 milhões podem ser usados para tornar permanente o aumento de pensões que o Governo quer fazer de uma vez, ou numa única vez, e portanto o PS faz então depender de haver um saldo extra no orçamento da Segurança Social, uma medida que é uma medida importante, não é? Que teria um impacto importante, o mesmo para a redução do IVA sobre os bens alimentares, que também fica dependente da receita fiscal arrecadada com o ISP. Se for superior aos 4,6 que são previstos pelo Governo, então aí pode haver a redução do IVA, e pronto, e o PS avança com 2 propostas que na verdade só são medidas. Não pode garantir que venham a ser medidas, nem pode garantir que eu nem sei muito bem como é que isto funciona, porque tenho alguma curiosidade para ver as propostas e como é que elas vão ser depois votadas, porque imaginemos que são aprovadas e depois não há o saldo que José Luís Carneiro estima que exista, tanto no Orçamento da Segurança Social como de repente a receita do ISP não é acima dos 4,6 que está a ser previsto pelo Governo, então depois há medidas que não são aplicadas, ficam à condição. É um bocadinho esquisito, nunca tinha visto, mas vai ser. Tem uma espécie de norma de travão anexada às próprias propostas. Miguel, 1 minuto para a tua sopa da cantina da AR. Nunca lá foste, não? À cantina? Não, por acaso também nunca. temos de tratar disso. Acho que também podíamos aqui falar da questão da lei da nacionalidade, e penso que parece haver aqui um bocadinho a sombra daquilo que foi o envio para o TC da lei dos estrangeiros nas negociações que estão a acontecer, não é? Sente-se um bocado essa necessidade agora entre o Chega e o PSD de cautelar um bocado aquilo que pode ser um atraso desse processo, não é? Tivemos a aprovação da proibição às burcas ou de cobrir o rosto no espaço público, e que isso aí foi uma vitória do Chega, mas agora por outro lado na lei da nacionalidade parece que o Chega até já recuou um bocado nesse aspecto, indo contra aquela ideia de que para os criminosos, as pessoas que sejam condenadas de crime que tivessem a nacionalidade há menos de 10 anos perdessem logo a nacionalidade automaticamente. Parece que o Chega já se juntou mais próximo da posição do PSD para que a medida possa haver essa luz verde e não tenha que passar pelo TC. Portanto, esta negociação das medidas mais conservadoras ou assim à direita está a conhecer aqui desenvolvimentos quase todas as semanas, e um bocado aqui esta guerra cultural em que às vezes parece estar a pender mais para o Chega a capacidade de liderar essa narrativa, e outras vezes, como foi agora o caso do PSD. Tentar evitar uma inconstitucionalidade futura.
Termina aqui a primeira parte da Vichy Soase. Voltamos já a seguir com Ana Gomes.